the Harry Potter trading card game. Now you can put magical potions, mystical spells, and monstrous creatures at your command. Give your friends a lesson in magic they'll never forget. Available now! Diagon Alley, the new card set for the Harry Potter trading card game. Boosters sold separately. You can add cards and strategies to your collection. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de um trading card game que está no meu coração, está no meu lugar do cérebro, que diz nostalgia. Estou a falar de Harry Potter, de trading card game de 2001 pela Wizards of the Coast, a mesma companhia que nos trouxe Magic the Gathering. E hoje vou fazer uma coisa muito diferente, que é, além de mostrar como é que se joga, o chamado tutorial, e fazer a análise de que se o jogo é bom ou não, eu vou fazer algo mais ainda. Tentar perceber porque é que este jogo, de uma das licenças mais populares do mundo, fazem rios de dinheiro. Atualmente existem centenas de jogos, está aqui um deles, que vendem milhares, centenas de jogos diferentes e todos eles fazem muito dinheiro. Uma licença que vende merchandising a rodos, que faz milhões no cinema e também na venda de livros. Porque é que isto falhou em 2003, que foi quando foi cancelado o jogo, apenas com 5 expansões, ou seja, o jogo base mais 4 expansões, sendo elas o Quidditch Cup, Diagon Alley, Adventures at Hogwarts e Chamber of Secrets. O jogo queria ser aquele que supostamente iria se tornar Magic the Gathering e Pokémon. Porque é que falhou? É isso que eu vou tentar perceber. E lembrei-me de fazer isso porque o jogo Lorcana da Disney, uma parceria entre a Ravensburger e a Disney, está quase aí e também promete destornar o Magic e destornar o Pokémon. Então vamos ver se realmente Lorcana consegue e se tem o que é preciso. Mas para isso vamos tentar perceber quais foram os erros de Harry Potter de Trading Card Game. Vamos então ao tutorial e já voltamos para a segunda parte. Portanto, pessoal, temos aqui já o setup sem o tapete de ajuda, que facilita um bocadinho visualmente. Portanto, temos aqui o baralho do Malfoy, que sou eu, é a minha personagem, está aqui o feiticeiro. As tokens de dano, porque o dano fica na criatura de um turno para os outros, não é como o Magic que desaparece. Temos o baralho da Hermione com a personagem de feiticeira ali. Os baralhos, como isto é uma versão introdutória, os baralhos têm apenas 40 cartas, mas um jogo normal os baralhos têm que ter um máximo até 60 cartas, ok? E eles têm poderes, estas cartas estão sempre em jogo e têm poderes. Por exemplo, aqui o Malfoy, vocês podem descartar uma carta, uma vez por turno, podem descartar uma carta da vossa mão, espreitar a mão do oponente e ele descarta uma carta à vossa escolha, ok? Já aqui a Hermione, ela, sempre que vocês jogarem uma lição, e se já tiverem 2 lições em jogo, vocês podem jogar outra lição extra, ok? As lições são como os terrenos que criam mana para podermos jogar as cartas, ok? E estas cartas deste baralho são as 2 foil, mas existem depois no jogo as chamadas foil holográficas, que são muito bonitas e vocês devem estar aí a ver uma imagem no vosso ecrã. Mas mesmo assim, estas são muito engraçadas. E depois existem outras, que estas são mesmo especiais, só que eu não gosto, que são quase transparentes, refletem muita luz, mas são muito bonitas ao vivo, só que eu não sou muito fã, prefiro estas assim, ok? Então primeiro, cada jogador no turno vai ter logo para começar 7 cartas na mão. No início de cada turno, o que é que você tem que fazer? Primeiro, comprar uma carta. Eu mesmo sendo o primeiro jogador, vou comprar uma carta. Portanto, eu começo com 8 cartas na mão, ok? Depois o oponente daquele lado, quando for o turno dele, é a mesma coisa. Depois, pomos o feiticeiro em jogo, ele já está em jogo. Vemos se temos criaturas em jogo que causam dano ao oponente. É logo a segunda coisa que nós fazemos. Se não há criaturas por enquanto, portanto o oponente não causa dano. E depois temos 2 ações e só podemos fazer 2 ações por turno. E as ações podemos repetir a mesma ação 2 vezes, só podemos fazer 2. E as ações são jogar lições em jogo, podemos jogar 1 ou 2, a habilidade da Hermione depois permite jogar mais. Jogar criaturas, quando entram não atacam logo, só no turno a seguir, sofrem daquilo que é o Summon Sickness, o enjoo de invocação, que também é muito usado no Magic. Podemos jogar feitiços, encantamentos ou itens, todos eles têm uma característica diferente, mas podemos colocar em jogo. Ou comprar uma carta extra. Portanto, podemos só fazer 2 destas e podem ser repetidas. Eu posso, se não preciso jogar nada, posso comprar 2 cartas. Ou posso jogar 2 criaturas, ou posso comprar uma carta e jogar uma criatura, aquilo que eu quiser. Depois passo e o meu oponente repete esse processo. Então vamos começar nós. O que é que nós temos na mão? Portanto, temos lições, e neste caso é a lição de Charms, tem o símbolo do coração e a cor azul, ok? E temos uma criatura que custa 2 de castanho, daqui desta patinha
que eu não sei qual é a lição que eu tenho aqui, por acaso até tenho, que é o Care of Magical Creatures, ok? Portanto, eu na minha mão tenho 5 lições, 3 de Charms e 2 de Care of Magical Creatures. Eu vou tratá-las para as cores, que é mais fácil. Portanto, 3 azuis e 2 castanhas, e temos 3 criaturas, ok? Esta custa 4, esta custa 3 e esta custa 2. A vida dela, a Health, é 1 e o dano que causa por turno ao oponente é 1. Aqui o Dog dá 1 de dano, mas já tem mais de vida, tem 3. Dá 2 e tem vida 2, ok? E como a criatura em jogo, ela dá dano, mas como é que as destruímos? Existem feitiços, ou seja, as criaturas não se atacam umas às outras. Eu, para destruir as criaturas do meu oponente ou o meu oponente destruir as minhas, ele tem que ter feitiços que causem dano às criaturas. A vida dela é isto. Como é que a gente joga? Portanto, eu aqui tenho que ter em jogo 2 lições e uma delas tem que ser desta cor. Por exemplo, se eu tiver isto assim, eu posso jogar esta criatura, ok? E jogava aqui. É aqui que se joga as criaturas. Mas imaginem que eu tinha assim. Por exemplo, tenho 4 lições, 2 de cada. Eu posso jogar esta e posso até jogar esta no mesmo turno, porque são 2 ações. Eu não desviro nem viro como no Magic. As lições estão sempre a criar magia para eu poder jogar as minhas criaturas e os meus feitiços. Se eu não tiver feito nenhuma ação neste jogo, eu posso jogar estas 2 criaturas. Não posso jogar uma terceira, porque já gastei as minhas 2 ações. Mas eu podia, por exemplo, fazer isto e comprar uma carta, ou jogar isto e jogar uma lição, ok? Vamos fazer um pequeno exemplo. Portanto, este turno eu fazia isto, ok? O meu oponente, e passava. Fazia isto, aliás, e fazia isto. Jogava 2 lições e passava. O jogador lá fazia as ações dele e eu, no meu turno, o que é que fazia primeiro? Comprava uma carta e fazia as minhas ações. Portanto, as minhas ações seria jogar mais uma lição, teria 3. E a segunda ação seria jogar esta, ok? Passo, o jogador fazia o turno dele, eu, mais uma vez, comprava a carta, causava-lhe 1 de dano, ok? Tenho aqui a minha criatura e ele descartava já, ok? Depois ia outra vez às minhas 2 ações e já tenho aqui uma magia. O que é que esta magia faz? Foi o que me saiu agora. Spell, dá 3 de dano ao teu oponente ou à criatura do oponente, ok? Portanto, eu já o podia atacar ou o baralho dele ou uma criatura que ele tivesse em jogo. Portanto, primeira ação, jogar uma lição e depois se calhar até jogava isto, a minha segunda ação, e dava 3 de dano. Pronto, e assim sucessivamente até um de nós ficar sem baralho. As criaturas são jogadas aqui, as lições são jogadas aqui e os feitiços são instantâneos, jogam-se e vão para a pilha de descarte. Depois temos itens que são colocados aqui ou aqui. Temos encantamentos também e depois existem expansões, por exemplo, como o Quidditch Cup, em que temos cartas de match. O que é que são cartas de match? Eu não tenho aqui nenhum exemplo, porque eu não tenho nenhuma dessas cartas, mas são cartas em que nós colocamos uma match em jogo e a match tem um objetivo. Que se eu cumprir aquele objetivo, ganho a recompensa que está na carta escrita. Pode ser mais poder ou dar dano, seja o que for. E outras edições trouxeram outras coisas diferentes. Aqui explicando o poder da Hermione. Vamos supor que eu estava a jogar com a Hermione. Imagina que eu tinha isto assim. Já tenho 2 lições. Sempre que eu jogar uma lição, gasto só uma ação, mas posso jogar outra à borla. Ok? Este é o poder da Hermione. Ou seja, por uma ação jogo 2 lições. Depois, no jogo mais complexo, que vem no livro de instruções, temos, por exemplo, as Adventures, que é um efeito que muda as regras do jogo. Por exemplo, esta que vocês estão aí a ver, o efeito faz com que o oponente não possa jogar feitiços. Para o oponente resolver esta aventura da 4 Private Drive, o teu oponente tem que escolher 6 cartas da mão e descartá-las. Se ele o fizer, esta aventura é resolvida. E o teu oponente ganha uma recompensa. Pode comprar uma carta. Depois temos os itens que eu já falei. Portanto, tem o nome da carta, o quanto custa, claro, e neste caso é a Borrowed Wand, é um item de varinha. Se jogares esta carta e já tiveres uma wand em jogo, descarta a antiga, ou seja, só pode haver uma varinha em jogo. Se houveres outra wand, o tipo de item diz lá à frente, que é wand, se tiveres já uma wand em jogo, tu basicamente tens de descartar a antiga e usar a nova. E o que é que isto dá? Dá-te um poder permanente de 2 lições de coração, é como se funcionasse como 2 terrenos, ok? Por exemplo, a tua personagem de feiticeiro, que é aquilo que te representa, nunca pode sair de jogo, mas podes ter mais feiticeiros no baralho. Eu podia ter uma Hermione aqui, e se ela me saísse, eu jogava aqui ao lado, e era um companheiro, um sidekick. Se houvesse uma carta
te fizesse descartar cartas ou destruir cartas em jogo, tu nunca podes destruir o teu feiticeiro principal, mas podes destruir os sidekicks, ok? Como já disse, o dano nas criaturas fica permanente, portanto eu tenho que pôr os marcadores para marcar o dano que é infligido às minhas criaturas. No que toca ao deck building, como é que isto funciona? Tem que ter exatamente 60 cartas, mais a vossa personagem que vos representa, portanto seriam 61, mas esta fica aqui de lado, não conta. Podem ter até 4 cartas iguais, ok? Devo referir também que neste jogo existem vários tipos de lições que representam várias cores e um baralho pode ter as cores que vocês quiserem, ok? Nestes aqui temos, cada baralho tem 2 cores ou 2 lições diferentes, mas existem baralhos com várias lições e as outras expansões trouxeram ainda mais lições, ok? E por fim, há outra regra, vocês reparem aqui na carta do Malfoy, diz Unique. Como esta carta é única, mas é a vossa personagem, ela pode ficar em jogo e o oponente pode ter uma igual, não há problema nenhum. Mas imaginem que eu estava a jogar e tinha uma Hermione no meu deck e saía a Hermione, eu já não a podia jogar porque o oponente já tem uma em jogo, ok? Devo referir que a habilidade do feiticeiro não conta como uma ação, ok? É uma ação extra que vocês podem fazer uma vez por turno ou não, consoante queiram. Bom, e de forma muito simples e geral, é assim que se joga Harry Potter The Trading Card Game. Pelo menos o Starter set. Com o tempo as coisas foram ficando mais complexas e mais divertidas, mas de forma muito simples e o básico é isto. Vamos então às considerações finais. Como puderam ver, o jogo é bastante simples e bastante divertido. Eu adoro as ilustrações das cartas, são inspiradas nas primeiras edições dos livros do Harry Potter. Adoro, o design está mesmo dentro daquilo que eram os livros e o imaginário do Harry Potter quando saíram os livros pela primeira vez, em 90 e qualquer coisa, que já não me recordo. Este jogo inspirou-se, em termos de eventos e em termos de personagens e todo o seu design, nos livros, porque isto saiu em agosto de 2001, e em novembro de 2001 saiu o primeiro filme. E eles não sabiam se o filme ia ter sucesso ou não, e então quiseram apanhar o balanço do filme, mas não se quiseram ligar muito ao filme para não ter que pagar a licença dos atores, porque tinham que dar a cara dos atores, não é? Tinham que pagar para usar a cara dos atores, e eles não sabiam se realmente os filmes iam ter sucesso. Os filmes tiveram um sucesso estrondoso, e a partir daquele momento nós passámos a ter não só os fãs de Harry Potter os livros, mas os fãs de Harry Potter os filmes. Nós mais tarde, e agora podemos olhar para trás e perceber que existem pessoas que são fãs dos livros, outras pessoas que são fãs apenas dos filmes que nunca leram nenhum livro, e as pessoas que são fãs dos dois, ok? Que são pessoas que gostam de colecionar. Na altura, quando este jogo foi lançado demasiado cedo. Os fãs de Harry Potter dos livros não eram propriamente fãs de jogos de cartas, de jogos de tabuleiro, não eram colecionadores. Ok? Aquela veia de colecionador vem mais tarde, quando somos um pouco mais adultos e temos mais dinheiro. Ou então uma independência financeira não dependendo dos nossos pais. Este jogo sofreu disso. Saiu cedo demais. Eu gosto do jogo para beber umas cervejas com os amigos. É super divertido. Infelizmente não tem as expansões, são difíceis, muito difíceis de arranjar. Mas é um jogo simples. Mesmo assim, não é para crianças, ok? Portanto, afastou logo parte dos fãs dos livros do Harry Potter, porque quando este jogo saiu, tinha saído o 4º livro e ainda éramos crianças, ok? Pois as crianças foram crescendo consoante foram saindo os outros livros. Maioritariamente, os fãs de Harry Potter eram os fãs dos livros e eram crianças. Não estavam muito interessados em trading card games, que exige um acompanhamento constante, exige saber jogar, ok? O jogo é simples, mas tem alguma dificuldade e com as expansões vai se tornando cada vez mais difícil. Outro problema do jogo é um problema que quase todos os jogos têm quando usam esta mecânica, que é a tua vida está dependente do baralho. Ou seja, tu estás sempre a atacar o baralho e não estás a atacar o feiticeiro. No Magic isso não funciona assim. Tu no Magic podes morrer de duas formas. Ou perdes vida ou ficas sem cartas no baralho. E tu podes fazer estratégias em que o teu baralho ou ataca a vida do feiticeiro, ou ataca o baralho, ou ataca os dois. No Harry Potter, a vida do feiticeiro é o baralho. Normalmente, os tipos de jogos que usam esta mecânica falham, ok? E eu percebo, em termos de jogabilidade, é um jogo que, para torneios, para competição, este tipo de mecânica não funciona. Nós podemos ter
60 cartas no deck máximo, não podemos ter mais do que isso, ok? É a nossa vida. E é muito ingrato às vezes nós estarmos a precisar de cartas e o nosso oponente continua-nos a atacar e nós estamos a descartar cartas que muitas vezes são cartas importantes. E às vezes, e já me aconteceu em jogos que eu fiz, eu ter um azar, um oponente atacar-me com 4 e as 4 cartas que saem, 3 dessas 4 são cartas importantes. E eu ali, ao terceiro turno, sim, terceiro, quarto turno, perdi o jogo, ok? Porque a probabilidade de me sair a outra carta igual que eu tinha no baralho era muito, muito pequena. E isso era um grande problema de Harry Potter e afastou os hardcore gamers. Portanto, não atraiu os jogadores de Harry Potter. Esta mecânica afasta os hardcore gamers de Legends of Five Rings, Magic the Gathering e Pokémon, ok? E então nem agradou a gregos nem a troianos. O filme sai, uma nova legião de fãs. O jogo do Harry Potter, apesar de ser do Harry Potter, não tinha nada a ver com o filme, ok? Em termos de aspecto e de estética, portanto, afastou mais pessoas ainda, que eram fãs do filme. Os jogadores ficaram mais maturos ao longo do tempo, porque quando saiu o segundo ou o terceiro filme, foi quando saiu o quinto livro, ok? Portanto, já éramos adolescentes, já éramos mais adultos e talvez já era um público indicado para isto, mas isto já estava a definhar, já iam na quinta expansão, já era difícil arranjar coisas da primeira, porque foram sendo retiradas das prateleiras e falhou redondamente. Se este jogo saísse agora, com estas ilustrações, aqui algumas alterações nas mecânicas, este jogo tinha tudo para ser um sucesso de vendas e ser um bom trade card game que pudesse estar no top 10, ok? Tinha que ser resolvida aquela mecânica do deck ser a vida e eu acho que tinha que se arranjar aqui outra solução. Eu acho que o feiticeiro deveria ter uma vida, ok? É uma pena e eu penso que o que fez falhar, assim resumindo, este jogo foi ter saído antes do tempo e não conseguir agradar aos hardcore gamers de trading card games, que têm gostos muito específicos, e não conseguiu atrair os fãs de Harry Potter, porque o erro que se comete, e é isso que eu tenho medo, falando agora de Lorcana, é que vamos fazer um jogo em que vamos ter Star Wars, Disney e personagens da Marvel, tudo no mesmo jogo. Não significa que tu vais fazer dinheiro, porque os fãs da Marvel podem não ser fãs de trading card games. E os fãs de trading card games podem não ser fãs da Marvel. E o mesmo acontece para o Star Wars. Os fãs de Star Wars podem não ser fãs de trading card games, se bem que Star Wars tem o seu próprio trading card game e os seus próprios jogos de tabuleiro que são muito bons. E o trading card game dele já foi cancelado, mas continua-se a jogar online e a criarem-se cartas online para o jogo, pela comunidade. Não significa que eles queiram jogar Lorcana, e quem gosta de trading card games tem outras opções, não precisa, ou pode até nem gostar do universo de Star Wars. Esse é o grande problema. Uma coisa não implica a outra. Fãs de trading card games podem não ser fãs de Harry Potter, fãs de Harry Potter podem não ser fãs de trading card games. Fica aqui esta pérola dos anos 2000, início dos anos 2000. É uma pena ter caído no esquecimento. Ainda há algum em Portugal, ainda se encontra aqui bom preço, selados e outros nem tanto. Estes deckzinhos starter sets, eu acho que é muito divertido, aconselho, estimem bem as vossas cartas, porque estas cartas têm algum valor, tendo em conta que já são difíceis de encontrar. Existem boosters à venda, por exemplo um booster da Chamber of Secrets eu vi à venda por $880. Está aqui a minha análise compreensiva sobre o falhanço de Harry Potter de Trading Card Game. Se tiverem ou tiverem alguém que venda, adquiram, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. O jogo é bastante divertido para estar com os amigos a beber uns copos, uma coisa descomprometida. Portanto, se arranjarem, eu recomendo, levo ao selo de recomendação da Zombie TV. Pessoal, o vosso apoio é muito importante. Comentem jogos que querem que eu fale, partilhem nas redes sociais e subscrevam, é muito, muito importante para não perderem nenhum episódio. Já sabem, bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.